Se você acha que a reapresentação do Corinthians neste sábado é apenas mais um protocolo de começo de temporada, eu te garanto, você está muito enganado, porque entre rostos conhecidos, expectativas renovadas e decisões que podem mudar completamente o rumo de 2026, um nome carrega mais tensão, mais dúvida e mais pressão do que todos os outros juntos. Ele está de volta, e o futuro dele no timão pode ser decidido muito mais rápido do que muita gente imagina. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sino. Aqui você não perde nenhuma informação de bastidor, nenhuma movimentação política e nenhuma decisão que mexe diretamente com o Corinthians. Agora respira fundo, porque a história é pesada. Neste sábado, no CT Doutor Joaquim Grava, o elenco do Corinthians se reapresenta oficialmente para iniciar a preparação da temporada 2026. E entre os jogadores confirmados está um centroavante que divide opiniões, gera debates e carrega números que não contam toda a história. Pedro Raul. O atacante retorna após empréstimo ao Ceará, onde teve uma sequência muito maior do que aquela que conseguiu no Parque São Jorge. Foram 45 partidas disputadas, com 17 gols marcados, números que, no papel, chamam atenção, mas o contexto pesa, e pesa muito. A equipe nordestina acabou rebaixada, e isso automaticamente colocou uma sombra sobre o desempenho individual de todo o elenco, incluindo o camisa 9. Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até o final de 2028. Ou seja, não é um jogador que simplesmente pode ser descartado sem planejamento. Ele volta para um clube que vive um momento extremamente delicado financeiramente, politicamente instável e esportivamente pressionado. E é exatamente nesse cenário que a presença dele na reapresentação ganha um peso enorme. Nos bastidores, o que se comenta é que o atacante não retorna apenas para cumprir tabela, ele retorna sabendo que esta pode ser, literalmente, a última oportunidade de provar que pode ser útil ao Corinthians. A diretoria avalia cada centavo, o elenco passa por reformulação forçada e o clube vive sob um transfer ban que impede a inscrição de novos jogadores. Esse detalhe muda tudo. Sem poder contratar, o Corinthians precisa olhar para dentro, precisa recuperar ativos, precisa decidir quem fica, quem sai e quem pode, de alguma forma, ajudar dentro de campo sem estourar ainda mais a folha salarial. E Pedro Raul entra exatamente nesse cruzamento perigoso entre necessidade esportiva e urgência financeira. Após o fim da temporada, o atacante recebeu sondagens de clubes do futebol brasileiro, um deles segue muito atento à situação, o Internacional. O interesse existe, mas esbarra em um obstáculo gigante. A multa rescisória de Pedro Raul é uma das mais altas do elenco, 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o exterior, valores completamente fora da realidade do futebol brasileiro atual. Isso significa que qualquer saída passa por negociação direta, abatimento de valores ou até mesmo um novo empréstimo. Nada é simples, nada é rápido, e enquanto isso, o relógio corre. A reapresentação deste sábado não é apenas um reencontro, é um teste silencioso, um teste de postura, de comprometimento e principalmente, de confiança. Porque dentro do clube, a paciência diminuiu e fora dele, a cobrança da torcida só aumenta. E a pergunta que ecoa nos corredores do CT é direta e incômoda. Pedro Raul ainda tem espaço no Corinthians de 2026? Ou ele está apenas vivendo seus últimos capítulos com a camisa alvinegra? Na próxima parte, você vai entender por que a comissão técnica observa cada movimento dele com lupa, como a concorrência interna pode definir esse destino, e por que essa história está longe, muito longe, de ser simples. A verdade é que quando Pedro Raul pisa novamente no CT Doutor Joaquim Grava, ele não volta apenas como mais um jogador reapresentado. Ele volta como um símbolo de tudo aquilo que o Corinthians tenta resolver ao mesmo tempo: desempenho esportivo, equilíbrio financeiro e decisões que não admitem erro. Cada passo, cada treino e cada conversa agora tem peso de sentença. O centroavante sabe disso. E o clube também. Internamente, a comissão técnica liderada por Dorival Júnior trabalha com uma lista clara de prioridades para 2026. A ordem é simples, mas dura. Quem entrega resultado
entregado fica, quem não entrega vira problema. E Pedro Raul entra exatamente nessa zona cinzenta. Ele não é um desconhecido, não é um jovem em formação, mas também não se consolidou quando teve oportunidades reais no timão. Entre 2024 e 2025, foram 39 jogos com a camisa do Corinthians, apenas 4 gols marcados e 2 assistências. Para um centroavante, esses números pesam. Pesam no relatório da comissão, pesam nas reuniões da diretoria e pesam principalmente na avaliação fria do custo-benefício. E aqui entra um ponto crucial: o Corinthians precisa reduzir cerca de 6 milhões de reais mensais da sua folha salarial. Não é um desejo, é uma necessidade. O clube vive um momento em que cada contrato é analisado como se fosse um investimento de alto risco. E jogadores que não são considerados protagonistas entram automaticamente no radar de possíveis saídas. Pedro Raul não chega como titular absoluto, muito pelo contrário, ele chega para disputar espaço com 2 nomes que encerraram a última temporada em alta: Yuri Alberto, hoje visto como referência ofensiva, e Gui Negão, jovem que ganhou moral, confiança e respaldo interno. Essa concorrência muda completamente o cenário. Se antes Pedro Raul poderia ser visto como uma opção de elenco, agora ele precisa mostrar que pode ser mais do que isso. Ele precisa provar que pode decidir jogos, mudar contextos e oferecer soluções diferentes dentro de campo. Caso contrário, sua permanência deixa de fazer sentido esportivo. O fator transfer ban pesa como uma espada de 2 gumes. Por um lado, impede o Corinthians de buscar um novo centroavante no mercado, o que teoricamente abre espaço para Pedro Raul. Por outro, aumenta ainda mais a exigência sobre quem já está no elenco. Não existe margem para testes longos, não existe paciência para apostas sem retorno. Nos bastidores, a avaliação é clara. Os primeiros meses da temporada serão determinantes. Treinos, amistosos, comportamento no dia a dia e resposta à concorrência interna vão definir o rumo. Não se trata apenas de gols, mas de entrega, intensidade e capacidade de se adaptar ao que Dorival pede taticamente. Enquanto isso, o mercado observa. O interesse do Internacional não esfriou, apenas entrou em compasso de espera. Outros clubes monitoram a situação, aguardando um possível movimento do Corinthians para reduzir elenco ou facilitar uma negociação. Mas todos sabem que nada acontece sem um acordo financeiro viável, algo cada vez mais raro no futebol brasileiro. E como se não bastasse, Pedro Raul retorna em um ambiente diferente daquele que deixou. O clube mudou, o clima mudou e a pressão aumentou. Hoje, qualquer erro é amplificado, qualquer atuação apagada vira argumento, e qualquer sinal de desconfiança vira combustível para decisões drásticas. Ele sabe que não pode se esconder, sabe que não pode esperar oportunidades caírem do céu, e sabe que, se não aproveitar esse momento, talvez não exista um próximo com a camisa alvinegra. Na próxima parte, você vai entender como a diretoria enxerga esse retorno, porque outras situações do elenco influenciam diretamente o futuro de Pedro Raul e como uma simples reapresentação pode desencadear decisões que vão muito além do campo. O retorno de Pedro Raul não é analisado de forma isolada. Dentro do Corinthians, cada movimentação faz parte de um tabuleiro muito maior, onde decisões individuais impactam diretamente o planejamento geral do clube. E é justamente por isso que a diretoria trata essa reapresentação como um ponto estratégico e não apenas administrativo. Nos bastidores, a leitura é clara. O Corinthians vive um momento em que não pode errar. A combinação entre restrições financeiras, punições administrativas e pressão esportiva obriga o clube a extrair o máximo de quem já está no elenco. Não há margem para contratos improdutivos, tampouco para apostas prolongadas que não entreguem retorno dentro de campo. Pedro Raul entra exatamente nesse recorte. Seu salário, somado a outros contratos considerados pesados, faz parte do cálculo que a diretoria utiliza para tentar aliviar a folha mensal. A meta de economia não é simbólica, ela é concreta e gira em torno de 6 milhões de reais por mês. Para atingir esse número, o clube precisa tomar decisões impopulares, inclusive com jogadores que ainda têm vínculo longo. A reapresentação deste sábado funciona na prática.
prática, como o início de uma espécie de avaliação contínua. A comissão técnica repassa relatórios diários à diretoria, que acompanha de perto não só o desempenho técnico, mas também aspectos físicos, comportamentais e de comprometimento. Nada passa despercebido. Treinos fechados, conversas reservadas e reuniões internas fazem parte de uma rotina silenciosa, porém decisiva. Outro ponto que pesa contra Pedro Raul é o planejamento esportivo para a temporada. O Corinthians entende que precisa de um elenco mais intenso, mais móvel e com maior capacidade de pressão ofensiva. Esse perfil nem sempre se encaixa naturalmente no estilo do centroavante, que depende muito de bola no pé, cruzamentos e jogo mais posicional. Adaptar-se virou obrigação, não diferencial. Além disso, outras situações do elenco interferem diretamente no futuro do atacante. Jogadores que retornam de empréstimo, atletas fora dos planos e negociações em andamento criam um efeito dominó. Cada saída possível abre espaço financeiro, mas também exige reposição interna. E com o transfer ban em vigor, a solução precisa estar dentro de casa. É nesse contexto que o clube observa atentamente quem pode ser reaproveitado e quem representa apenas um custo elevado. Pedro Raul sabe que sua permanência não depende apenas de gols. Depende de encaixe, de leitura de jogo, de entrega defensiva e até de liderança no vestiário. O Corinthians quer jogadores que ajudem a reconstruir, não apenas a compor elenco. Internamente, existe o entendimento de que uma saída só acontecerá se for benéfica para todas as partes. O clube não pretende liberar o jogador sem compensação, mas também não descarta facilitar uma negociação caso isso ajude a equilibrar as contas. Um novo empréstimo com divisão salarial, é uma alternativa discutida. Rescisão amigável, por enquanto, é vista como improvável. O mercado observa esse cenário com atenção. Clubes sabem que o Corinthians precisa ajustar seu elenco e aguardam o momento certo para agir. Ao mesmo tempo, ninguém quer assumir um contrato pesado sem garantias de desempenho. Isso faz com que o tempo se torne um fator ainda mais cruel para quem precisa se provar rapidamente. Pedro Raul, portanto, vive uma espécie de contagem regressiva invisível. Cada semana de pré-temporada vale ouro. Cada treino é uma vitrine. Cada decisão da comissão técnica pode aproximá-lo da permanência ou empurrá-lo para a saída. O retorno ao CT não é um recomeço romântico, é um teste de sobrevivência profissional. E no Corinthians atual, quem não se adapta, não espera. Na próxima parte, você vai entender como outras situações do elenco influenciam diretamente essa equação, porque nomes experientes também entram nesse pacote de decisões e qual pode ser o desfecho mais provável para Pedro Raul nos próximos meses, quando o Corinthians abre as portas do CT para a pré-temporada. Não é apenas um novo ano que começa, é um período em que decisões silenciosas moldam o que o torcedor vai ver ao longo de meses. E no meio desse processo, o caso de Pedro Raul se transforma em um retrato fiel do momento que o clube atravessa. Pressão máxima, margem mínima para erro e escolhas que precisam ser definitivas. A reapresentação marca o início de um ciclo curto de observação. Não existe mais aquele discurso de adaptação longa ou de paciência infinita. A comissão técnica quer respostas rápidas. A diretoria quer soluções. E o elenco sente que cada vaga está em disputa. Pedro Raul chega sabendo que qualquer atuação morna pode custar caro. O Corinthians entra em 2026 com um objetivo claro: estabilidade esportiva, financeira e institucional. Para isso, o clube precisa reduzir riscos. Jogadores que não se encaixam no modelo, que não entregam intensidade ou que representam um custo elevado sem retorno proporcional, passam a ser vistos como problemas a serem resolvidos. Não existe espaço para nomes que geram mais dúvida do que confiança. Nesse cenário, o centroavante vive um dilema que vai além das quatro linhas. Permanecer no Corinthians significa aceitar um papel de constante cobrança, concorrência pesada e necessidade de reinvenção. Sair, por outro lado, depende de um mercado cauteloso, de negociações complexas e de um clube disposto a assumir parte desse investimento. O fato de o Corinthians não poder contratar torna tudo ainda mais delicado. Se Pedro Raul render, ele vira a solução imediata. Se não render, ele se torna um impasse difícil de administrar. E o clube sabe disso. Por isso, a avaliação é criteriosa,
quase cirúrgica. Nada é decidido por impulso, mas tudo é monitorado com lupa. Nos bastidores, o sentimento é de que o atacante terá oportunidades, mas não privilégios. Ele será testado dentro de um modelo mais exigente, que cobra participação sem a bola, leitura tática e presença constante no jogo. Não basta estar bem posicionado, é preciso competir, pressionar e mostrar fome de bola. Esse é o novo padrão interno. Enquanto isso, a torcida observa com desconfiança, mas também com curiosidade. Existe uma parcela que acredita em uma reviravolta, em um jogador mais maduro, mais consciente do peso da camisa. Outra parte já enxerga esse retorno como apenas um capítulo final antes de uma saída inevitável, e essa divisão aumenta a pressão a cada treino aberto, a cada notícia vazada, a cada boato de mercado. O futuro de Pedro Raul não será decidido em uma coletiva, nem em um único jogo. Ele será construído ou desfeito dia após dia, longe dos holofotes, mas o desfecho se aproxima. O Corinthians não pode esperar indefinidamente. O planejamento exige definições claras e o elenco precisa de respostas. Se ele vai se firmar, surpreender e ganhar espaço, ou se vai seguir outro caminho longe do Parque São Jorge, ainda é uma incógnita. O que já está claro é que esta reapresentação não é apenas o início de mais uma temporada, é um divisor de águas na carreira de um jogador e mais um teste de sobrevivência em um Corinthians que não perdoa quem não acompanha o ritmo. E no timão atual, quem não entrega fica para trás.